Aí, fazendo um link com o que foi falado no momento missionário, eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto envergonhado pela liberdade que tenho para poder reunir, para estudar a palavra de Deus, pelos recursos que tenho à disposição, quantos livros, quantas versões da Bíblia, quantos recursos, e nem sempre consegue fazer o que deveria. E a gente depara, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é só membro de igreja, às vezes líderes da nossa igreja, que acham que estuda demais, acha que é muita coisa estudar a Bíblia, sabe? E é uma tristeza imensa. Aí irmãos lá de igrejas perseguidas, eu estou falando de pastores, né? Já ouvi. De igrejas perseguidas que sofrem por não ter a palavra de Deus para estudar. Imagine o quanto eles ficariam emocionados de ter essa oportunidade aqui. De poder sentar e ouvir a palavra de Deus e estudar sobre ela. É algo realmente que deve nos envergonhar. Mas graças a Deus que os irmãos vieram para a escola dominical, saíram do monte de coberta, né? E vieram para cá mesmo com o frio que está fazendo hoje, dá vontade de ficar na cama mesmo. Tá gostosa, né? Debaixo da coberta, fica muito bom. Mas mais gostoso ainda é a gente se aquecer internamente com a palavra de Deus. Ela nos aquece o coração, aquece a mente, expande a mente, nos faz entender cada vez mais. Quando eu só vou usar como introdução esse texto, porque a gente vai trabalhar outros a respeito do trabalho. Vocês podem observar aqui que Paulo está colocando que furtar é coisa do velho homem, é pecado. Não adianta roubar celular para comprar cervejinha, não existe isso. Então, pecado, roubar, furtar é pecado. E por que é pecado? Porque a propriedade do outro é dele, não é seu. Você não pode tomar o que é do outro. Esse é o princípio bíblico. O que o outro comprou, seja celular, seja uma bicicleta, seja um carro, seja ou a casa, ou os móveis da casa, é dele, é fruto do trabalho dele. E ninguém tem o direito de tomar para si, porque diz que não teve oportunidades na vida. Não, tem que trabalhar. O princípio bíblico é: quem não trabalha, não coma. Esse é o princípio bíblico. E aqui Paulo está dizendo que aquele que furtava não pode furtar mais. Ao contrário, o que tem que fazer? Trabalhar. Trabalhar. E ele diz: trabalhar só para ganhar dinheiro para ele? Não. Diz aí que é para, olha só, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Primeiro é fazer o que é bom. Não é qualquer trabalho também, porque traficante diz que trabalha. Tem ladrão que diz que ele trabalha. Eu vi um ladrão sendo entrevistado, e o repórter perguntou para ele assim: mas como você conseguiu entrar naquela casa? Muro alto, cerca, cachorro, e um monte de segurança, alarme. Como é que você conseguiu? Ele falou: não posso falar do meu segredo de trabalho. Isso aí é coisa que eu sei, eu não posso passar porque é meu trabalho. O ladrão fala assim na cara dura: é o meu trabalho, roubar a casa dos outros. E eu não posso contar o segredo. Eu sei de casos em que o camarada, recentemente alguém me contou, que existe bandidos que eles dão curso para roubar caminhonete. E aí é R$50 mil o curso. Aí o camarada rouba, e aí ele vai pagando ele ganha 10 mil na caminhonete, 10, 20 mil, não lembro mais, e ele vai devolvendo o dinheiro para o camarada. Então, tem que roubar umas caminhonetes, vai pagando 50 mil para depois ele ganhar É assim que é o mundo do crime. Então, quando se fala trabalhar aqui, entenda, trabalhar é fazer o que é bom. E o que é bom? É aquilo que Deus diz que é bom, o que é honesto, o que é justo. E olha o outro princípio aí no texto. Para que tenha com que acudir ao... Então, trabalhar não é só para sustentar a minha casa. Trabalhar não é para prosperidade apenas da minha casa. Trabalhar também é para ajudar quem precisa. É para ajudar o irmão da igreja,
é para ajudar outras pessoas que porventura precisam realmente, dentro daquilo que é correto. Esse é o princípio, um dos princípios básicos para o trabalho nas Escrituras. Mas, antes de continuar aqui, eu mostrei para os irmãos, para recordar vocês, sobre o trabalho, tendo o Senhor como sendo o padrão de trabalho. Deus é trabalhador. Lembra? Deus é paisagista, Deus é artesão, Deus é cientista, Deus é arquiteto. Ele é apresentado com várias profissões nas Escrituras para mostrar que em todo o tempo ele está trabalhando. E quando nós olhamos para a criação, nós vemos que Deus estava trabalhando o tempo todo. E aí, quando olhamos isso, nós podemos tirar alguns princípios de Deus para nós. Ele é o padrão de trabalhador para nós. Então, primeiro, Deus é um trabalhador criativo, não é? Ele não é um trabalhador criativo? Muito, né? Ele é o próprio, ele é o autor da criatividade. E ele utiliza os recursos para da melhor maneira possível. Isso não é um ensino para nós sermos criativos. Existe aquele trabalhador que só faz aquilo que manda, né? Mas os bons trabalhadores é aquele que vai além do que manda, ou não é isso? Aquele que vê oportunidade, ele vê coisa que pode ser melhorada. Aí o chefe, esse rapaz aí é bom, hein? Ele pensa para frente, ele vê além das coisas. Isso é uma imagem de Deus nele. Ainda que tenha o pecado por trás, desfigurando, mas a necessidade de ser criativo. E a criatividade é em Deus. Agora, Deus é um trabalhador competente? Muito, não é? Competente, né? E quando nós pensamos em Deus, temos que lembrar que Cristo é Deus. E Cristo é um trabalhador competentíssimo. E ele fez tudo muito bem organizado, tudo bem com estratégia, com eficácia. Então Deus é um Deus competente. O que ele pega para fazer, ele faz. E aí então nós aprendemos que trabalhar como crentes tem que ser competente no que faz. O que seria um crente que trabalha com competência? Exatamente. Muda muita coisa isso? Trabalhar como se fosse para Deus? Não é isso que Paulo, a senhora disse algo muito importante? Vocês estão abertos em Efésios aí? Veja o que Paulo fala sobre isso. No capítulo 6. Capítulo 6. Eu vou ler aqui por conta da gravação. Efésios capítulo 6, verso 5. Paulo diz: quanto a vós outros servos, trabalhadores, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Verso 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, lembra lá do fazer o que é bom, que Paulo falou antes, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Olha quantos ensinos nós temos nesse texto aqui. Paulo diz que devemos fazer o nosso trabalho com temor e tremor. Isso quer dizer que quando você trabalha, você está prestando culto a Deus. Isso muda tudo. Quando você está trabalhando, você está prestando culto a Deus. Mas pastor, mas o culto é na igreja. É isso que a maioria dos crentes pensam. Porque o culto é só na igreja. Na igreja, entenda o seguinte, na igreja o seu culto é coletivo. É com a igreja. Nós nos reunimos para cultuar a Deus coletivamente. O povo da aliança se reúne para cultuar a Deus. Agora, cultuar a Deus no dia a dia é individual. E eu cultuo a Deus com as minhas atividades. Eu cultuo a Deus com as minhas ações. Eu cultuo a Deus com o meu trabalho, mesmo quando ninguém vê. Não preciso de plateia para isso. O único que eu preciso entender que está vendo é Ele. E aí, por isso que Paulo diz temor e tremor. Se eu faço o meu trabalho com temor e tremor, eu vou buscar ser competente. Não vou? Porque eu sei
a quem eu vou prestar conta do meu trabalho. Quer ver uma coisa que é pouco falada da igreja? Falo de modo geral, de um pecado, preguiça. Não é? Pouco falado. O outro que é pouco falado é glutonaria. Esse aí não fala de jeito nenhum, né? Comer demais. Mas esse é pecado. Mas é um pecado que mais cometemos. Mas a preguiça. Preguiça é pecado. E a preguiça, uma das manifestações da preguiça, é fazer de qualquer jeito as coisas. É fazer com incompetência. Agora, quando a gente pensa, olha só, talvez vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas parece-me, pelas evidências, que a ideia que está na mente da maioria dos crentes é que servir a Deus é servir na igreja. Só. É ou não é isso aí? Mas a Bíblia não fala isso. Servir a Deus é servi-lo em tudo. Não há áreas da minha vida que não sejam para Ele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para o quê? A glória de Deus. Até comer, beber, ou qualquer outra coisa. Paulo coloca coisas simples para dizer, as coisas mais simples e básicas é tudo para a glória dele. Olha, se tudo, até o comer e beber é para a glória dele, trabalhar não é. E é isso que Paulo está dizendo aqui para servos, trabalharem com temor e tremor, na sinceridade do coração. Aí outro problema. Eu não tenho apenas que fazer bem feito, mas eu tenho que fazer com a motivação correta. E aí pegou, hein? Aí já é demais, pastor. Ainda tem que fazer com a motivação correta? É. Sinceridade do coração. Por quê? Porque se eu não fizer com a sinceridade do meu coração, eu não estou fazendo para Cristo. Porque Ele sonda o quê? É o meu coração. E Ele sabe se eu estou fazendo aquilo para ser visto pelos homens. Não é isso que o texto diz? Olha aí. Verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens. Quer dizer que quando eu não faço com sinceridade de coração, que é a Cristo, eu estou querendo o quê? A aprovação dos homens. Quando você está numa empresa que você tem oportunidades de crescimento naquela empresa, não há nenhum problema em você desejar crescer naquela empresa. Mas você não pode realizar as suas tarefas ali naquela empresa querendo agradar o chefe para ser promovido. Aí é outro nome que é dado. Vocês sabem. Não, eu tenho que fazer o melhor que eu tenho que fazer para a glória de Deus. E eu creio que, se for da vontade dele, ele vai me dar a oportunidade. Mas se ele não quiser me dar a oportunidade, ele tem um propósito, eu não sei qual é. Mas o que importa é que eu seja achado fiel. Isso é em todas as áreas, irmãos. No ministério pastoral. Nem todos os pastores que são fiéis e fazem com sinceridade de coração são conhecidos. Há muitos que são conhecidos e não são sinceros. Isso é um fato. Não é medido pelo conhecimento público. O sucesso ou a fidelidade de um pastor, eu estou colocando aqui para dizer que é a mesma coisa, é o trabalho. Não é o reconhecimento público, quantos que seguem, curtem, compartilham, que torna um pastor realmente fiel. Não. Que demonstra é a sua. Quantos pastores de igrejas pequenas são fiéis e dão a vida pela igreja e não são reconhecidos? Quantos irmãos estão nas empresas e que são sinceros e trabalhadores e não são reconhecidos? Agora aqui Paulo está falando para quem? Para servos, escravos. A escravidão na época do apóstolo Paulo não é aquela escravidão que a gente aprendeu na escola. Aquela é uma outra escravidão, que é recente. Escravidão aqui, às vezes o servo recebia pagamento do seu senhor. Às vezes ele recebia todo o sustento
casa, proteção. Aliás, no Antigo Testamento, não estou defendendo a escravidão, estou dizendo que é diferente. No Antigo Testamento, às vezes o escravo era tão bem tratado pelo seu senhor, que quando ele tinha o direito da alforria, que a gente fala, da liberdade, ele preferia continuar. Porque ele tinha o dono, o senhor dele como um pai. E aí, para que ele continuasse como escravo, por vontade própria, furava a orelha dele. Então, quando você vê um escravo de orelha furada, é porque ele é um escravo livre, parece contraditório. Ele é um escravo voluntário. Aliás, esta é a ideia que a Bíblia traz para nós. Nós também somos escravos de Cristo. É porque a tradução pôs servos para não criar impacto social na mente dos brasileiros. Mas a palavra grega não é servo, é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Escravos livres. É porque existiam categorias de escravidão. Né? Por exemplo, vamos pegar o Antigo Testamento para ilustrar. José não era escravo de Potifar, mas ele tinha privilégios. Ele cuidava da casa dele toda, ele era alguém de confiança, certamente bem vestido, era um mordomo quase que ali, na verdade, de Potifar. Então ele tinha uma condição muito boa. O que estragou foi a armação da mulher de Potifar. Mas aí depois, ele não se tornou escravo de Faraó, porque assim, ele era um servo de Faraó. Mas ele governava o Egito para o Faraó. Então existia um escravo. Quando vocês veem Israel lá no Egito, a escravidão que Israel sofreu no Egito, eles tinham pagamentos. Eles recebiam alimento. Pagamento era alimento. Recebiam porções. Não é aquele escravo na senzala que a gente aprendeu. Aquilo é recente. A escravidão naquela época era diferente. Então, e não era por cor, é por domínio de povos. Então, podia ser qualquer povo. Hebreus foram escravos. Então, a questão é, eles recebiam porções de pagamento pelo trabalho deles. E aí, o faraó, quando queria pesar a mão, o que ele fazia? Ele reduzia aquelas porções, que era o pagamento deles, era o sustento. Você trabalhava para comer. Em qualquer situação, você plantava e colhia. Os irmãos aqui, os mineiros aqui mais experientes, que viveram na roça, né, seu Isaac? Não vivia do que plantava? Se não plantasse na terra, não comia. Então, isso não é uma coisa assim, estranha demais para a nossa realidade. Isso ainda, em alguns locais, é dessa maneira. Você não planta. A moeda é o que você planta. E você planta, vende, compra e assim por diante. Agora, alguns escravos, de fato, não recebiam nada. E aí existiam aqueles realmente que eram tratados da pior maneira possível. Na época do apóstolo Paulo, os romanos tratavam o escravo como menos importante do que um boi e uma peça de arado. O escravo não valia nada. Os romanos. Agora, olha só para falar um pouquinho disso. Na igreja tinha escravos? Tinha, né? Tinha senhores? Agora pensa comigo nesse contexto romano, tá? A igreja não... por que a igreja não fez nada? Tem uns bobos que ficam falando isso na internet. Né? A igreja não era o Estado romano perseguiu a igreja. Estou pregando à noite na primeira carta de Pedro. Eu queria fazer o quê? O que a igreja deveria fazer? Tratar os escravos como normais, como sendo iguais aos outros, sem acepção de pessoas. Não é isso que a gente vê Paulo falar, não tratar com acepção de pessoas, não tratar Tiago fala, não tratar alguém que é rico melhor do que aquele que é pobre. É assim que a igreja fazia. Ela era igual ao mundo? Não era totalmente diferente. Agora pensa o seguinte, se o mundo, fora da igreja, tratava o escravo como menos importante que um boi, aí dentro da igreja podia ter um escravo que era pastor ou presbítero, e o senhor dele, que também era crente, podia ser membro da igreja. Ou seja, na igreja o escravo tinha cargo superior ao do senhor dele. Isso é ou não é uma contracultura? Imaginou um negócio desse? E outra coisa, na igreja o homem lá, o senhor converteu, o escravo dele também converteu. Aí eles devem tratar Filemon. Tratar igual irmão em Cristo, igual. Não tem melhor, não é nada
você não é tratado melhor que ele, não. Você é igual diante de Deus. Não tem diferença nenhuma. O que Paulo está falando aqui é como os irmãos deveriam se comportar fora da igreja. Porque lá fora da igreja, a igreja não tinha como mudar a situação, a estrutura. Mudou depois, séculos depois. Mas o que eu quero dizer é, a igreja é uma comunidade diferente. Ela não vai, quando ela é bíblica, ela não age como o mundo age. E aqui, você pensar assim, como que pode? Imagina, eu sou o escravo do Aldinei. E aí na igreja, eu sou o pastor dele. Imagina um negócio desse? Lá, aí ele fala assim, agora, quando ele chegar lá, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Esse sermão dele foi muito duro. Ele vai ver o que vai acontecer com ele. Agora, eu não vou entrar muito na escravidão, porque não é o meu propósito, irmãos. Mas nós todos somos escravos do Estado, tá? Você trabalha 5 meses para pagar. 5 meses? Contador aí, 5 meses para pagar imposto. Você trabalha 5 meses para o Estado. 5 meses do ano você trabalha só para pagar imposto. E não recebe nada não é benefício, não, de boa administração. Boleto. Você trabalha 5 meses. A sua casa não é sua casa. Deixa de pagar IPTU para ver, né, Suzana? O que vai acontecer? O Estado vai tomar a sua casa. O seu carro não é seu carro. Não paga IPVA para você ver. O que vai acontecer? Dançou no carro. Então, nós vivemos escravidão. Só que o povo não fala disso. Só fala do passado para esquecer o presente. Nós já vivemos em estado de escravidão. Você trabalha poucos meses do ano, ficam para você administrar. E então, isso é um romantismo, uma mentira que criaram na nossa cabeça. Mas eu não vou entrar nesse assunto mais profundamente, porque eu só falei por causa da servidão aqui. Mas o que eu quero dizer é, se um escravo naquele contexto tinha que fazer com temor e tremor na sinceridade do coração, imagine nós que, ainda que 5 meses se paga para o governo, mas tem outros meses para nós. Então, o que Paulo está mostrando é que, independentemente da condição social, independente da ação do Estado contra nós temos que trabalhar com sinceridade, com temor. E aí nós podemos sim usar José como exemplo. Porque José, quando foi escravo para a casa de Potifar, fez com temor e tremor e na sinceridade do coração, não foi? Aí vai injustiçado. Vai para a prisão injustamente. Ele fica com depressão, não quer fazer mais nada? Não. Ele começa a cuidar da prisão e ganha a confiança do carcereiro. E aí ele revoluciona a prisão. Ele muda aquilo lá, aquele ambiente lá. E tudo que ele põe a mão, Deus faz prosperar. Sabe, esse é um aspecto importantíssimo. O crente que trabalha na sinceridade do coração, com competência, imitando a Deus, onde ele põe a mão, prospera. Não estou dizendo que ele fica rico, estou dizendo assim, a empresa que ele trabalha melhora. O ambiente que ele trabalha melhora. É ou não é isso? As coisas alteram, porque ele é sal e luz ali. Então, onde José colocava a mão, Deus o abençoava, até se tornar governador do Egito. José era muito competente, mas o fato é que ele fazia para a glória de Deus. É isso que Paulo está mostrando. Voltando ao fato, Deus é um trabalhador competente, Deus é um trabalhador criativo, Deus é um trabalhador eficiente. Não é? Ele é eficiente, ele pega, termina. Começa e termina. Termina bem. E faz perfeito. Deus criou todas as coisas, ele olhou tudo que ele fez e disse o quê? Era muito bom. Muito bom. É o que eu queria. Quando você vai lavar uma louça, não é só mulher que lava, eu também lavo. E para mim lavar louça é uma terapia. Minha esposa lava, eu lavo. Meu filho às vezes lava. Lavar louça, vai lavar uma roupa, vai passar uma roupa, vai capinar um lote. Qualquer seja o trabalho, homem, de mulher, os dois. Vai lavar um carro. Coisas
simples do dia a dia. Tem que fazer bem feito. A gente está lavando a louça, aí você vê uma gordurinha lá, passa uma aguinha e põe lá de... Pecou. Pecou não? Não é preguiça? Pega de novo, lava direito. Tem hora que eu fico com raiva de ser crente. Falei, eu tenho que fazer... Oh, eu queria... Não dá raiva, a consciência. Eu tenho que fazer de novo. E eu falo até no ministério, estou produzindo material, e eu falo, nossa, que raiva de ser crente. Eu vou ter que, como eu sei que eu posso aprofundar mais naquele negócio e tal, posso ler mais e coisa. Senhor, eu sei que é bom, mas eu tenho uma raiva de ser crente, porque vai mais trabalho para mim, vou ter que desenvolver todos esses aspectos aqui. Brincadeira, mas fala assim, a consciência não permite. Não é assim? Não permite, eu estou pecando contra Deus e não fazer bem feito isso aqui, sendo que eu posso fazer bem feito. Agora eu quero tirar um outro peso das suas costas também. Às vezes não é possível fazer bem feito como gostaríamos. Às vezes tem muito trabalho, muita coisa, muito imprevisto, muitas situações que acontecem, e aí você sabe que não teria como. E eu falo como pastor, às vezes, Senhor, o Senhor sabe que eu não tive como fazer melhor. Eu falo para Deus, só eu e Ele. O Senhor sabe, eu não preciso nem explicar, porque o Senhor sabe. Aí é Salmo 139. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu fiz o melhor que eu podia nessa condição. Então, apesar de mim, me usa. Porque quando eu tiver a oportunidade de fazer melhor, eu vou fazer. Mas agora o Senhor sabe, é tanta coisa que aconteceu na semana, tanto velório, né, Sr. Isaac? Tanta hospital, tanto aconselhamento, tanta reunião, tanta viagem e tal. Como é que eu vou conseguir fazer isso melhor do que eu consegui? Não tem jeito. Eu tenho limitações físicas, não dá. E Deus não quer. Tem um missionário que ele se entregou tanto à obra missionária, andando a cavalo, pregando, viajando, passando mal, e ele morreu muito jovem. E aí diz que ele deixou escrito que ele matou o cavalo, acho que é uma coisa assim, que ele matou o mensageiro, uma coisa assim. Ele pregou, mas matou o mensageiro. Ele usa uma expressão lá que, mostrando, a ideia é essa, que ele pregou tanto o evangelho, mas não cuidou da própria saúde, não cuidou da própria vida, e ele morreu jovem por descuidar. Isso também é pecado. Veja, por quê? Porque Deus não exige só o trabalho, exige o que também? Descanso. Deus não permite preguiça. Mas Deus quer descanso. E Ele deu descanso por causa do homem. Descansar é uma ordem de Deus também. Mas só tem descanso para quem trabalha. Não é só, porque lá em Provérbios fala do preguiçoso, que ele só quer descansar. Aí ele diz que ele cruza o braço, ele cansa, ele abre o braço, aí ele rola para o outro lado. Ou seja, o preguiçoso é assim, ele fica... Aí Provérbios fala, vai ter que a formiguinha preguiçoso. Entre a preguiça e o trabalho exagerado e o descanso, existem linhas divisórias. E aí, veja, irmãos, como saber discernir cada uma dessas coisas? Não é difícil? Quando você fala assim, eu posso parar de trabalhar agora. Eu posso descansar agora. Agora eu tenho que voltar a trabalhar. Isso não pode ser mecânico. Quem nos dá sabedoria é Deus. E qual que é o princípio que deve mover tudo isso? O que eu estou fazendo glorifica a Deus? O meu descanso está glorificando a Deus? O meu trabalho está glorificando a Deus? O meu esforço, porque às vezes o trabalho em um período, você tem que trabalhar mais horas, exige o trabalho. E aí depois dá aquela calmada e então, tudo bem. Mas como que eu estou trabalhando? Estou glorificando a Deus? Eu não sei, Senhor. Então, o que Tiago fala para fazer? Peça a Deus sabedoria. O que eu quero demonstrar para os irmãos é que
Glorificar a Deus é olhar para o Senhor. Jesus descansou às vezes? Cansou, até dormiu pesado lá no barco. Estava balançando de um lado para o outro. E ele não acordava. Tiveram que acordar ele. Senhor, eu vou morrer aqui. Ele descansava quando necessário. E quando ia descansar, o povo ia atrás dele ainda. Ele tinha que se esconder assim para poder dar uma descansada. Mas ele descansava. Então, descansar não é pecado. Agora, pensa comigo, de forma prática. Você concorda que às vezes nós descansamos de forma errada? Por exemplo, quando ao invés de descansar, dormir um pouco mais, relaxar a mente, a gente cansa a mente. Com os entretenimentos que nós temos. Você fica com a cabeça mais cansada que estava trabalhando. Aí você não descansou nada. Aí no outro dia está cansado de novo. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. O culto não é um trabalho para Deus? Por que eu sempre falei que na igreja, domingo, dorme depois do almoço? Eu falei isso, não é? Eu durmo mesmo. Só se eu tiver que ir em algum lugar. Por quê? Eu quero chegar à noite descansado. Quero chegar à noite com a cabeça boa. Quero ficar dormindo no culto. Eu quero chegar com a cabeça boa para falar, com a voz descansada. Então, almoçou, vai dormir. Para você descansar, para trabalhar à noite para o Senhor aqui no culto. Para estar descansado, disposto, tal. Então, o que eu quero demonstrar é, primeiro, Deus é um trabalhador eficiente, Deus é um trabalhador competente, Deus é um trabalhador criativo, Deus é um trabalhador atencioso, Ele presta atenção em cada coisa que Ele faz, Ele é detalhista. Já percebeu como Deus é detalhista? Se você olhar qualquer coisa da criação de Deus, tem detalhes, tem coisas perfeitas, bonitas. O Marcos Ebene diz que é floco de neve que fala? Cada uma tem um formato diferente. Imagina um negócio desse? Cada floco de neve tem um formato, desenho diferente. Que Deus detalhista. Os mínimos. Quando você olha uma obra de arte, eu não sou dado a isso, mas qualquer pessoa, mesmo que não goste tanto, quando você olha uma obra de arte, uma construção, qualquer coisa, não são os detalhes que fazem a diferença? Poxa, ele fez isso. Nós que gostamos de carro, você olha o carro, os detalhes, o cara fez um negocinho lá, bonitinho, coisinha pequena, mas o cara fez tudo bonitinho. Olha aqui, que eles pensaram. Tudo, os detalhes fazem. O cara vai pintar a sua casa. Aí você chega lá, tá os cantos, uma tinta passando por cima da outra, os cantos não foram feitos corretamente, não passou fita, o chão todo sujo. Que negócio é um porco para trabalhar, né? Mas se você vai lá, o cara gasta um tempão passando a fita, tal, põe lá um negócio para não sujar o piso. Cara, e você olha, você não vê uma tinta invadindo a outra. Os detalhes, não é isso que faz a diferença de um trabalhador? Ele é atencioso. Um pedreiro, né? O cara não é porcão com o trabalho lá, ele faz tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Não falta serviço para ele. Em todas as áreas, cortar o cabelo, né? Detalhes. Isso é imitar Deus, porque Ele é um trabalhador assim. E aí, para finalizar nessa parte, o trabalho de Deus provê o que é necessário para os outros, não é? O trabalho dele não abençoa os outros? É o que Paulo diz aqui no texto. Trabalhe para ajudar os outros. Não é para enriquecer, é para ajudar os outros. Tem alguns atores de Hollywood, são ímpios, mas eu acho muito interessante algumas posturas. Tem alguns que são muito famosos, ganham milhões e milhões com os filmes, mas vivem de um modo muito simples. Não se importam com a aparência, comprar carrões e carrões e mansões, como fazem a maioria, e dedicam grande parte do que eles ganham para ajudar pessoas. Um exemplo que nós tivemos no Brasil foi Ayrton Senna.
E ninguém sabia o que ele fazia, porque só depois da morte dele tornou-se conhecido. Ganhava milhões e milhões e ajudou tantas pessoas com cirurgias, com coisas que ele, pedidos que eram feitos e tal. Isso é um exemplo positivo. Não quer dizer que a pessoa vai deixar de ganhar o dinheiro, ter as suas prosperidades, desfrutar daquilo que ela trabalhou, mas veja, há uma preocupação em utilizar os recursos para ajudar outros. Tem um jogador da África, acho que é Mané, não é? Chama? Um negócio assim, acho que chama de Mané. É o Mané. O Mané é um grande jogador, eu não acompanho, mas eu já vi a história dele. Em que ele ganha milhões, milhões na Europa, mas ele não vive com os carrões, com as coisas que os outros jogadores ficam esbanjando aí, né? Porque o jogador começa a ganhar, já quer comprar uma Ferrari. Não, ele ajuda a comunidade dele lá da África, ele já construiu quase que bairros lá, e escola, e ajudando o povo dele lá, e ele diz, é para isso que eu trabalho. Uhum. Ó, tá vendo? Uma ação fantástica. Agora, isso é o que a Bíblia ensina. Agora, os ímpios fazem isso com outras motivações, né? Faz, às vezes, querendo salvação pelas obras e outras coisas. Mas o crente, ele faz para a glória de Deus. Ele faz para obedecer a Deus. Ele faz para honrar a Deus, amando o próximo. Muito bem. Vamos pensar sobre essa questão aí, do reino cósmico de Deus, só para voltar, e o reino parasita, reino dos céus. No reino cósmico, como que era o trabalho? Quando Deus criou o homem perfeito, o trabalho não tinha fardos, não tinha pesos, não tinha estresse. Então o trabalho era realizado da melhor maneira possível. Agora, quando nós entendemos reino cósmico, eu falo assim, toda a terra pertence a Deus. Tudo é de Deus, os céus e a terra. Isso é chamado reino cósmico. Só que nesse reino de Deus existe um outro reino parasita, que é o reino parasitário, que é o reino de Satanás. Já expliquei para vocês aqui algumas vezes. Então, o reino de, quando fala que o mundo é do diabo, essas coisas, não quer dizer que o mundo pertence ao diabo, que a criação pertence ao diabo. Não. Está falando que o mal que é feito no mundo é ele quem faz. É ele quem opera. Então é um parasita que está hospedado aqui. E ele continua, às vezes ele cresce, às vezes ele diminui. E ele cresce quando a igreja não cumpre o seu papel. Ele diminui quando a igreja cumpre o seu papel. Então imagine o seguinte, o reino parasita está envolvido com a corrupção, com a violência, com as distorções do trabalho, com o furto, com o roubo, com o tráfico, tudo isso aí tem o pecado dos homens, mas o diabo está por trás de tudo isso aí para poder distorcer o trabalho. E aí, quando isso domina um país, é porque a igreja não está agindo como sal e luz nesse país. Entendeu por que a gente está passando por isso? A culpa é da igreja. Pergunto a vocês, quantas e quantas vezes você já ouviu o ensino sobre essa questão do trabalho? É comum ouvir? Não é tão comum assim. Aqui talvez seja. Eu tenho ensinado há muito tempo isso aí. Mas infelizmente não se fala disso. Por quê? A maior parte dos conservadores, estou falando da nossa igreja, dos conservadores, isso é um reflexo de outras igrejas também, acha que servir a Deus é só vir à igreja. Não entende que a segunda-feira é servir a Deus. Estou enganado? Acha que o trabalho dele não tem nada a ver com a vida de fé dele. E eu vou provar para vocês que judeus pensavam assim, e que outros teólogos pensavam assim, e que esse pensamento aí é pensamento católico romano, dentro da igreja evangélica. E achar eu cumpri minha missão indo da igreja. Está resolvido. Agora, deixa eu viver minha vida fora da igreja. Mas quando nós olhamos isso aqui, nós entendemos o quê? Que a vida toda é para a glória de Deus. O fato da igreja, da sociedade brasileira estar da maneira que está, é culpa da igreja.
E eu provo para você, biblicamente, provo para você na história. Na Europa, por exemplo, quando os protestantes dominaram muitos países com a visão bíblica de cultura, de sociedade, de vida com Deus, nem morador de rua tinha nas ruas. Bordéis eram fechados por falta de clientes. Já imaginou um negócio? Bordel. Porque na época, bordel, não tinha televisão na época, não tinha nada. A distração dos camaradas era ir no bordel. Fechava por falta de clientes, porque havia temor na sociedade por causa dos crentes. Grandes avivamentos ocorreram assim. Escolas eram abertas ao invés de outras coisas. Então, a influência evangélica foi tão forte que reprimiu o mal, o reino parasita. A esfera de ação era pouca naqueles países em relação a outros países. Agora, quando você vê um país entregue à corrupção como cultura, porque para o brasileiro a corrupção é cultura. Ele acha que é dar um jeitinho brasileiro. É o sistema. O que nós temos na política é reflexo de baixo. Eu fico pensando, tem que mudar a política. Não é mudar a política, tem que mudar a sociedade. As pessoas que elegem e as que são eleitas. E onde que a igreja pode influenciar? É embaixo. É na sociedade, é nas escolas, é nas ruas, trazendo essa consciência por baixo para que a base possa mudar e em cima vai mudar. O que nós temos de podridão em Brasília é reflexo simplesmente do que está podre embaixo. E o que está podre embaixo é culpa da igreja. Porque se a igreja cumprisse, não estou dizendo, tem crentes fiéis, tem igrejas fiéis? Tem. Mas convenhamos, irmãos, a maior parte da igreja evangélica brasileira é composta por pastores desonestos, que se enriquecem explorando a fé dos outros, há até lugar VIP nas igrejas, há todo tipo de exploração possível. Como que uma igreja que é dominada por esse pensamento de prosperidade pode influenciar o país? Quando pastores se associam a políticos corruptos, quando pastores cedem púlpito para presidente da República, e aqui eu estou falando do outro lado da história, que eu sou contra também, quando pastores cederam as suas igrejas para políticos, mesmo que é de direita. A igreja, quando ela se mistura com o Estado, com a política, ela apodrece junto. A igreja, o trabalho da igreja é de formiguinha. O seu trabalho faz diferença. O trabalho do outro faz diferença. Você imagina, vai multiplicando isso, assim na sua cabeça. Formiguinhas. Cada um numa esfera de trabalho. Cada um fazendo a sua diferença. Teria impacto na sociedade. Então esse reino parasita, ele cresce por causa disso. Um outro reino é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino de Cristo. E o reino de Cristo está onde? Dentro de nós. Então, esse fazer com sinceridade, temor e tremor, com sinceridade como a Cristo, de coração. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o reino dele está em mim. Ele me governa. Ele te governa. Ele governa a sua mente. Governa os seus objetivos. E é essa mentalidade diferente que agora você tem por causa do Evangelho, que é o reino dos céus, que vai mover você a trabalhar de forma correta, que vai mover você a pensar diferente. E é isso que vai mudar o mundo. Entenderam a diferença? Olha o Efésios aí, o verso 23 e o verso 24, que eu já li para vocês. O capítulo 4. Efésios 4, 23 e 24. 4, verso 23 e 24. E vos renoveis no espírito do quê? Vosso entendimento. O que tem que mudar na nossa cabeça? É a forma de pensar. Como é que a forma de pensar muda? Pela renovação do espírito. Quem é que opera a renovação do espírito? O Espírito Santo, não é? E como que ele faz essa mudança no espírito nosso? Pela palavra. Então não existe como você pensar diferente sem a palavra. E sem a aplicação dela no seu coração.
Esse estudo aqui é para mudar o seu entendimento. É para você falar assim, peraí, será que eu estou glorificando a Deus com o meu trabalho? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou trabalhando de forma competente? Será que eu estou trabalhando como meu Senhor? Imitando Ele? Eficaz, eficiente? Será que eu estou comprometido realmente em ajudar os outros? Em fazer do meu trabalho um instrumento de bênção para a vida dos outros, como ele é para a minha vida, para a minha família? Eu sei que eu não vou mudar o mundo. Tem uma alegoria aqui contada, né, que pode ilustrar bem isso. Que é bem conhecido, você deve ter ouvido, estava pegando fogo na floresta, e os bichos correndo para um lado e para o outro, querendo sobreviver. Um beija-flor ia lá no rio, enchia o biquinho dele com água, ia lá e jogava a aguinha no incêndio, né? E aí, fazendo isso o tempo todo. Aí o leão começou a dar risada. Você acha que vai resolver isso aí? Um tantinho de água que vai no seu bico aí, vai apagar esse incêndio? Ele disse, eu não vai apagar. Eu estou fazendo a minha parte. Seu trabalho, você fala assim, não vai apagar o incêndio. Não vai resolver o mundo. Não vai melhorar o Brasil, o meu trabalho. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer, imagina uma infinidade de beija-flor molhando o biquinho e jogando lá, aí fazia diferença, não faria? Aí seria muita água. Aí seria uma chuva, né? Gotas caindo lá e ia mudar muito. A questão é se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou fazendo a minha obrigação, se eu estou fazendo a diferença. Não é gostoso quando você encontra um trabalhador que faz a diferença? Ele é diferente. E a fama dele corre porque ele é diferente. E ele influencia outros. Vamos pegar um exemplo esportivo aqui mais uma vez. Cristiano Ronaldo. Um dos maiores jogadores da história do futebol. Não tem a genialidade do Messi. Não tem. Mas é competente. Cristiano Ronaldo, aí o Rodrigo, aí, que os que entendem melhor, pode me corrigir, e parece que ele não conseguia chutar com a perna direita. Eu sei, parece que ele só com a esquerda. Ele treinou a perna direita, vamos colocar, se for invertido pode ser, mas ele só chutava com uma das pernas. Ele treinou a direita para fazer gol. E ele é o atacante que mais fez gol com a direita. A perna que ele não era bom. Todos os fundamentos que ele não bater falta, tudo aquilo que ele não conseguia fazer bem, ele treinou para superar os limites. Enquanto outros jogadores vão para balada, vão fazer as coisas, quando está de folga, ele vai para um lugar reservado para treinar. Diz que chegou um jogador brasileiro num time que, eu não sei se é o Real Madrid ou outro, que o Cristiano Ronaldo estava jogando, e o jogador brasileiro falou assim, chegou 1 hora antes do treino para começar a treinar e pensou que estava abafando. E achou que ia ser melhor que o Cristiano Ronaldo chegar mais cedo. Aí perguntou assim, o Cristiano Ronaldo já está 1 hora antes, nadando. Ele chegou 2 horas antes. Não tem uma tatuagem, porque ele disse que Ferrari não pode ir adesivo. Então, o Cristiano Ronaldo, porque ele doa sangue, ele não faz pensando no próximo. Ele é um bom exemplo para os meninos, não é? De competência, de disciplina, não é? De envolvimento naquilo que ele faz. É lógico que tem as suas vaidades, tudo isso, a parte se corta, mas ele é um cara competente. E ele faz bem feito as coisas. É disciplinado. Ele mostra que para colher tem que plantar. Se você não adquire as coisas sem sacrifícios, sem lutas. E esse é o DNA de todo vencedor, em todas as áreas. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe como subir os degraus do sucesso sem sacrifício. E a questão é, nós hoje temos uma geração que está sendo ensinada que quer as coisas prontas, que não quer sofrer, que não quer passar pela dificuldade. E quem é que está ensinando isso? Os pais.
Então a igreja, quando age biblicamente, ela tem que inculcar na mente das crianças, adolescentes, dos jovens, mas dos adultos também, que trabalhar é trabalho duro e que nem sempre vem a recompensa. Mas eu pergunto uma coisa, qual melhor recompensa do que a paz no coração e a realização de ter feito um bom trabalho? Tem alguma coisa melhor que isso? Deus não sentiu essa realização? Isso que era muito bom. Tem coisa melhor você falar assim, eu fiz bem feito. Ninguém vai saber, ninguém viu, mas eu fiz. Quantos livros foram escritos que não foram reconhecidos na época do autor, ele morreu, séculos depois, como Arthur W. Pink, Atributos de Deus, e séculos depois, tempos depois, foram lidos, encontrados e fazem diferenças nas gerações. O cara nunca saberá disso, porque já está morto. Mas ele fez um bom trabalho e na época dele ninguém reconheceu. Sim. Sim. São milhões e milhões. Muito. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Muitos mesmo. Mas finalizando aqui para outra parte. Existe trabalho sagrado e trabalho profano? O que quer dizer isso? Trabalho sagrado é para Deus. Profano é trabalho comum. E não é para Deus. Esse pensamento de que há trabalho sagrado e há trabalho profano é um pensamento que vem de muitas escolas rabínicas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui, não sei se dá para vocês verem bem, aqui é uma oração de um judeu, de um rabi, sobre o trabalho. Olha o que ele diz. Eu te agradeço, ó Senhor, meu Deus, por me haveres dado minha porção com aqueles que se assentam à casa do saber, e não com aqueles que se assentam pelas esquinas nas ruas, pois eu cedo trabalho e eles cedo trabalham. Ele está falando de trabalhadores, tá? Eu cedo trabalho e eles cedo trabalham. Eu cedo labuto nas palavras da Torá. E eles cedo labutam nas coisas sem importância. Então, labutar em estudar a Torá é sagrado. Trabalhar com as outras coisas não tem importância, é o que ele está dizendo. Olha só. Eu me afadigo e eles também se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso, e eles se afadigam sem benefício. Eu corro e eles correm. Eu corro em direção à vida por vir. Mas flutua, né? E eles em direção ao abismo da destruição. Entendeu a diferença que ele está colocando? Eu trabalho, eles trabalham. Só que eu trabalho interpretando a Bíblia. Eles trabalham com outras coisas sem importância. Eu corro para a vida eterna e eles para o abismo. O que isso está trazendo a ideia? De que o trabalho fora aquele que é envolvido diretamente com a Bíblia, com a igreja, com a religião, é profano. Essa é a visão bíblica? Outro exemplo para vocês verem, que não é só rabi. Aliás, aqui eu faço um contraste. Aqui é o Van Groningen. O Van Groningen, esse foi professor do Reverendo Edival. Dr. Van Groningen, já falecido. E ele, um grande teólogo bíblico, ele diz assim, que quando adolescente tive o privilégio de ouvir frequentemente as discussões teológicas do meu pai com seus amigos mais chegados. Muitas dessas discussões se deram nos campos de feno e grãos. Veja, o pai dele, enquanto estava trabalhando lá com feno, com grãos, na roça lá, estavam discutindo teologia. Enquanto jogavam fenos e os grãos nos carroções, eu ajeitava a carga. Discutiam assuntos como criação e queda, graça comum. Olha os assuntos que eram aí. Graça comum, graça soberana, aliança, reino de Deus, o papel do Messias e a probabilidade da sua volta à terra por um reinado de 1000 anos. Esse era o assunto. Estava trabalhando lá
e falando de teologia. E isso quando Van Groningen era adolescente, que morreu com 90 e poucos anos. E isso moveu Van Groningen a querer estudar o assunto e desenvolver teologia, e desenvolver muito bem. Eu quero dizer que não é só trabalhar bem, mas também trabalhar conversando sobre Deus. Ou seja, eu não preciso estar numa igreja, numa sinagoga, num mosteiro para estudar a Bíblia. Eu posso estar trabalhando com feno e estudando a Bíblia. Eu posso estar trabalhando de pedreiro e estudando a Bíblia. Eu posso trabalhar de vendedor estudando a Bíblia, meditando nela. Eu posso fazer qualquer coisa e desenvolver o meu pensamento sobre as coisas de Deus e para Deus. É isso que Van Groningen quer dizer. Para continuar. Opa, aí pulou tudo agora. Vou voltar aqui. O puritano falou o seguinte: um verdadeiro crente vive na sua vocação pela sua fé. Um verdadeiro crente vive na sua vocação pela sua fé. Não apenas minha vida espiritual, mas também a minha vida civil nesse mundo. E toda a vida que vivo é pela fé no Filho de Deus. E ela não isenta qualquer parte da vida da agência da sua fé. O que ele está dizendo? Qualquer coisa na minha vida é pela fé. Não tem trabalho sagrado e trabalho profano. Você glorifica a Deus no seu trabalho. Vou dizer uma coisa para você. Não importa a sua vocação, o que você faz no dia, na segunda-feira, até sexta ou sábado que você trabalha. O seu trabalho tem que glorificar a Deus tanto quanto o meu trabalho, como pastor. Entendeu? O seu trabalho é culto a Deus tanto quanto o meu trabalho. Então não tem diferença. Outro puritano falou o seguinte: um cristão deveria ser capaz de prestar boa conta, não somente do que é a sua ocupação, mas também do que é na sua ocupação. Olha que interessante. Um bom cristão presta conta a Deus, não apenas do que ele faz, mas como ele faz. Não é bastante um crente ter uma ocupação, um trabalho. Ele deve cuidar da sua ocupação como convém a um crente. Imagina lá o crente está trabalhando numa empresa, o chefe se retira para sair, ele para de fazer o serviço. Ou ele faz de qualquer jeito. Ele está glorificando a Deus no seu trabalho? Não, ele está pecando contra Deus. Uma outra, para continuarmos aqui, para caminhar para o fim, falta 5 minutinhos. Aqui eu falo sobre o mundo não está dividido entre abençoados e amaldiçoados. Eu quero dizer o seguinte: lógico, tem crentes e ímpios, mas temos que entender que também os ímpios, eles sofrem as mesmas lutas que nós sofremos no trabalho. Ou eles não enfrentam fardos, abrolhos e espinhos também? Abrolhos, espinhos e fardos é com a queda para toda a humanidade. Então, o trabalho depois da queda tornou-se difícil, penoso trabalho por causa do pecado, da queda. Crentes e não crentes compartilham das mesmas lutas, das mesmas dificuldades, não é só o crente. A questão é que nós temos que compreender que os crentes e descrentes, eles sofrem na mesma realidade. O que acontece, a diferença é que os crentes sabem por quê. E os crentes sabem como enfrentar isso. Já os ímpios, eles não sabem. Vou pular aqui. Tá. Silvinha, só mais 2 minutinhos? Tá indo. Mudando aqui. Mas eu vou terminar aqui, irmãos. Quando você olha para Gênesis, você vê que a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Isso quer dizer que o trabalho foi criado por Deus antes da queda. É isso, obrigado. O trabalho foi criado antes da queda, baseado em Deus, que é trabalhador.
Mas o trabalho depois da queda tornou-se amaldiçoado o ambiente desse trabalho. A terra onde será executado o trabalho agora tem maldições. Plantar, colher, as pragas, as lutas, as tempestades e tudo isso é fruto da queda, é resultado da queda. Deus continua ordenando o homem a trabalhar para a glória dele. Só que o homem, por ter desprezado o ambiente perfeito que Deus deu a ele, agora o homem vai ter que trabalhar na terra amaldiçoada. Então, por conta disso, o trabalho não é maldito. O trabalho é bênção. Mas o trabalho é executado em uma terra amaldiçoada. Compreendeu a diferença? Você vai ter dores, sofrimentos, estresse, pode sofrer acidente de trabalho, perseguições, as lutas, as dificuldades que podem acontecer, desfazer o seu trabalho. Tudo isso faz parte da queda. São coisas que às vezes podem ser cometidas por homens, mas há coisas que não são cometidas por homens. É própria. Imagina lá a plantação de café, né? E perdeu lá uma grande quantidade, né, Sr. Isaac? Lá por causa de chuva ou falta de chuva? Clima, né? Fez muitos agricultores lá perderem plantação de café. Que é uma das razões do café estar tão caro também, vamos ser justos. Tem muitos que perderam muitas coisas. E o café demora quantos anos para crescer o pé? 2 anos. Então, 2 anos para crescer e dar café. Ele tem alguma garantia que não vai ter outro problema climático e perder tudo de novo? Não tem. Ele não tem como controlar isso aí. Isso é efeito da queda. Imagina a frustração de um plantador, de alguém que trabalha com isso, vive disso, depende disso, de perder metade ou toda a sua plantação. Pode quebrar um fazendeiro, né, por conta disso aí. Eu estou dando exemplo do café, mas qualquer outra coisa pode, pragas que podem vir, outras coisas assim. A terra vai produzir, a terra está amaldiçoada, a terra geme com dores de parto, e cada vez mais que tiver próximo da vinda de Cristo, nós sofreremos esses efeitos. Haverá, olha o outro aspecto, o trabalho e o cansaço extremo. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Em fadiga. Trabalho agora dentro da casa é com fadiga. É com trabalho penoso. É luta. Então não espere que por ser crente você terá um trabalho sem ser penoso. É um trabalho com sofrimento e com angústia. Deixa para a próxima aula eu termino esse assunto de vez e a gente vai para outro assunto. Mas eu queria só deixar claro para vocês que é preciso entender o trabalho na perspectiva bíblica, na criação, na queda e na redenção, para que a gente possa trabalhar para a glória de Deus e entender quando podemos descansar, como devemos fazer e como devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Finalizo o seguinte: se os membros da igreja, de uma igreja local, glorificarem a Deus mesmo com o trabalho, a igreja não será abençoada financeiramente? Não será abençoada a denominação? Não será abençoado o próprio reino através de investimento? Veja como tudo parte do trabalho que glorifica a Deus. Abençoa a sociedade, abençoa a cultura e abençoa a igreja onde os membros estão.